Olá, pessoal. Muito bem. Então, estamos começando aqui a nossa live interativa. É uma live onde vocês vêm trazer as suas perguntas e eu respondo aqui ao vivo. Sejam todos bem-vindos. Esse é o momento em que vocês podem trazer as suas perguntas e eu respondo para vocês aqui junto com vocês, né? Olá, Maria Cristina. Olá, Dana. Seja bem-vinda. Muito bem. Então, hoje é o dia de vocês fazerem as suas perguntas aqui e eu respondo para vocês ao vivo. Olá, Laure. Aqui em Santa Catarina, friozinho. Hoje deu uma esfriada, né? Parece que agora vai chegar o nosso inverno aqui. Então, sejam muito bem-vindos e hoje é o dia que eu respondo as perguntas de vocês. Quem tiver uma pergunta, sinaliza. Olá, Jandira, saudades de você. Eu ainda consigo ver um pouquinho de vocês aqui, depois eu não consigo mais enxergar. Olá, Rafael, como vai? E então, gente, aqui aproveitem, façam suas perguntas e eu respondo para vocês aqui ao vivo. Só vocês têm que dizer, me chama, eu chamo você junto comigo e vou te responder aqui. Olá, Gisele, Olga, o pessoal da comunidade de estudos. Aí eu preciso contar uma coisa para vocês. Eu estou muito animada. Olá, Clarice. Oi, Elaine. Pessoal da comunidade de estudos, eu estou muito animada com a nossa formação que vem aí, a nossa formação em dinâmicas. Gente, hoje eu trabalhei. Estou ainda continuando o trabalho nas apostilas que vocês vão receber. Nós vamos fazer 8 módulos, 2 módulos serão ao vivo em Balneário Camboriú. Então os módulos ao vivo têm 2 dias, né, de trabalho, sábado e domingo, e os módulos online têm 3 horas de duração. E aí primeiro eu pensei, não é demais, é muito tempo, mas hoje eu estava terminando uma apostila, gente, eu falei assim pro Valfredo, eu queria ter aprendido o que eu vou ensinar aqui, porque vai ficar muito bom. Nós vamos olhar como vão funcionar as dinâmicas, mas começando lá do básico, para quem nunca fez, para quem quer treinar equipes, quem quer trabalhar em empresa, em escolas, nos fóruns, enfim, tem na área médica, tem muito jeito de trabalhar. Cada módulo vai ter um tema, mas eu vou colocar assim, ó, o beabá, desde o comecinho, como é que a gente desenvolve uma dinâmica com as teorias e com a prática. E vocês vão criar as suas próprias dinâmicas para trabalhar, né, no ambiente de vocês. Então, nossa, eu estou muito animada. Dana, você tem uma pergunta. Então, eu já vou te chamar aqui. Que bom. Vamos lá, eu já vou chamar a Dana para trazer a sua pergunta. E quem tiver uma pergunta, vai sinalizando aqui e olá, menina! Ai, tudo bem? E onde você está? Estou em Blumenau, não estou longe. Não. Em Blumenau. Dana, você é uma mulher do mundo, né? Às vezes a gente conversa e eu pergunto, onde você está? Ela fala, estou na África, agora estou na Europa. Que bom, Legal, né, Dana? é legal Que bom. compartilhar, porque isso é resultado de um trabalho que eu vim estudando contigo e a gente vem se elaborando e alguns sonhos, algumas conquistas, à medida que a gente vai realmente buscando uma autotransformação, tudo é possível, né? Quando a gente tem esse autocuidado. Com o passar dos anos, eu fui uma pessoa que emagreci, eu acho que uns 28 quilos, que eu tratei uma questão realmente que era uma questão da constelação, que tu mesma, como professora, tinha orientado.
E foi automático o emagrecimento, né? Não foi algo assim, vou fazer uma dieta porque eu quero ser bonita. Não tem nada a ver, na verdade, eu não preciso mais desse medo de me proteger, porque isso foi curado. Então, são processos, né? Aproveitando para o conhecimento, né, Maria-Luísa, teu, eu presto consultoria. E a minha função é servir. O meu trabalho, ele é um pouco a minha dinâmica, eu não posso montar uma constelação numa indústria, porque muitos empresários nem querem saber disso, né? As pessoas, por não conhecer, inclusive algumas pessoas têm até um certo preconceito. Mas a minha função é servir e muitas vezes a empresa ela não está dando resultado, não está fluindo por erros estratégicos. E cabe a nós, tu como uma orientadora num grupo terapêutico, ensinar, orientar, mas as pessoas num grupo terapêutico estão ali buscando, né? Muitas vezes o empresário, ele, em muitos momentos, ou até, eu acredito que no grupo terapêutico, as pessoas buscam uma varinha mágica, assim, né? E exige uma... A pergunta ela é focada no quê? Se não sempre, na maioria das vezes, para falar de uma forma mais leve, o problema está na estratégia. A pessoa não quer mudar, não aceita. Então, a minha pergunta ela vai para isso. Assim, eu vejo, às vezes, já com a vivência, a gente vem trazendo uma experiência, e quando a gente está de fora e não tem um envolvimento, é mais fácil a gente olhar e enxergar a causa, às vezes, de alguma situação. Então, tem muitos momentos que eu entendo o problema, mas eu me sinto muito frustrada quando eu não consigo servir até o final. O que eu quero dizer é assim, a pessoa não aceita a sugestão, ou claro que a nós não nos cabe sermos invasivos, porque isso agride, né? Então a gente precisa ser superficial, assim, ser um pouco mais, tentar orientar. Eu não sei como ajudar muitas vezes os empresários, e essa é a minha pergunta, porque tem situações, tem um dos meus clientes hoje, eu sei exatamente o problema, ela mesma está trancando um processo, e eu não posso abrir e dizer assim, vamos fazer uma constelação? Sim, exato. Então, Dana, isso que você está trazendo é muito interessante. Eu estava um pouquinho antes comentando a respeito da formação em dinâmicas, que é justamente para a gente poder trabalhar em qualquer ambiente. Então, vou começar te dizendo uma coisa. Quando uma pessoa te contrata para uma consultoria, essa pessoa sabe que você vai mexer num ponto sensível. Senão ela não te contrataria. Quando está tudo bem, você não vai ao médico. Você vai buscar uma solução, mesmo que a solução que esse médico te apresenta tenha algumas dificuldades ou passe por alguns momentos doloridos. Mas você quer uma solução. Então, o coração dessa pessoa já sabe, eu tenho uma dificuldade, eu tenho um problema, eu preciso de alguém que me mostre. Quando você já parte desse início, assim, né, você foi contratada para mostrar o ponto, onde está essa dificuldade. É claro que quem te contratou sabe que tem uma dificuldade, mas também, no fundo, né, como você já disse aqui na tua fala, a pessoa espera que você vai de mansinho, ou que você descubra que o problema não é com ela, o problema é com o outro. O problema são os colaboradores, ou é o sócio, ou enfim, né? Então, Dana, você precisa mostrar a essa pessoa onde é o ponto nevrálgico. É para isso que ela te chamou. Então, o teu relatório de resultados tem que apresentar isso. Outra coisa, você pode mostrar para essa pessoa, sem usar a constelação, porque, como você falou muito certo no começo, não podemos constelar dentro de uma empresa. Você não vai poder trabalhar com um departamento, usando pessoas daquele departamento,
para serem representantes, isso não vai funcionar. Ali vão sair temas sensíveis, isso não vai dar certo. Então, você pode aplicar uma dinâmica, que é um jeito sutil de você mostrar a verdade e que a pessoa vai olhar para isso. Então, por exemplo, você vai colocar nessa dinâmica, você vai montar uma reunião, um workshop, enfim, uma oportunidade de conversa, onde você vai poder apresentar o que acontece hoje e o que pode acontecer se algo ali for resolvido. Então, você pode mostrar para esse empresário, por exemplo, com um movimento que pode ser feito com pessoas ou com figuras, ou com metaposição em que ele vai se colocando, você pode mostrar para ele. Hoje, a empresa está assim. Ele vai olhar para a empresa, ele vai olhar para o produto, para o cliente, para o financeiro, e ele vai ver e sentir, hoje está assim. Você, Dana, vai saber onde está a desordem. Então, você vai fazer um pequeno movimento e vai mostrar para ele, se isso aqui for colocado assim, em ordem, isso pode resultar assim. Sem invadir, o material que eu tenho hoje para poder colocar um antes e um depois é uma planilha, um PowerPoint, por exemplo, um desenhado, como tu colocou, imagem. Você pode chegar nisto e hoje nós estamos nisto. É nesse sentido, né? Eu estou criando daí uma ferramenta qual se torne mais aceitável. É possível você apresentar isso num relatório, ótimo. Mas eu confio muito, Dana, e você já me conhece há algum tempo, no sentimento. Então, vou pegar um exemplo aqui, né? Estendendo, enquanto alguém não está me chamando aqui para entrar, né? Você vai pegar uma pessoa, e essa pessoa pode ser até da própria empresa, você não quer colocar essa pessoa como representante de uma situação delicada, para que não fique a descoberto, faça essa dinâmica encoberta. Coloque, por exemplo, esse empresário olhando para alguém que tem na sua mão um bilhete escrito: eu sou o departamento, eu sou tal situação. E deixa o empresário sentir. Veja, você está olhando para isso. Essa pessoa não sabe o que ela simboliza, mas ela sente. E você sabe o que ela simboliza. Você escreveu num papelzinho. Está ali, você vê. E qual é a solução para isso? Tem que ser algo rápido. Não é uma constelação. Você não vai descortinar ou abrir na profundidade de uma questão pessoal, porque muitas vezes as questões familiares aparecem na empresa, né? Mas se isso acontecer, você vai sugerir que essa pessoa busque um recurso, mas você vai mostrar ali, Dana, só a questão da empresa. A empresa está assim, então agora, se você fizer um outro movimento em busca de uma solução saudável, que aí você pode pegar aquilo que está na tua planilha, você vai olhar para lá, e ali você coloca outra pessoa com um papelzinho na mão, com a solução, e observe o que acontece. Mas, Dana, isso tudo a gente vai trabalhar na nossa formação. Eu estou muito empolgada porque eu estou justamente montando essas possibilidades de trabalhar com dinâmicas em vez da constelação. Para quem tem dificuldade de fazer constelação, ou não se sente pronto e com razão, ou acha que vai ser demais em algumas situações, né? Na medicina, no fórum, na empresa, use a dinâmica. Vai funcionar. Eu até, como tua aluna, a gente já se conhece há mais de 5 anos, e eu sou prova viva do resultado. Eu me coloquei no campo sem conhecer absolutamente nada, do zero, iniciei um processo há 5 anos atrás, e com o decorrer do tempo e me trabalhando lentamente, porque não existe nenhum milagre, né?
mas realmente a minha vida, eu me lembro dos meus colegas, né? O Tito, o Rafael, as meninas, todos nós, a gente tá o foguetinho para cima, assim, a gente vem numa crescente, né? Na subida Sim. dos degraus. E eu aproveito o momento para te agradecer por doar teu tempo justamente para ensinar, porque foi algo também que no teu servir tu trouxe um crescimento muito grande para a minha vida. E isso eu não esqueço quem me ajuda, né? A gente sempre grava. Então, muito obrigada. Obrigada também pela resposta de hoje. Eu vou ver de que forma que eu consigo montar isso, porque eu cheguei a Sim. cogitar para essa empresária, mas ela tem uma resistência muito grande. O pai dela recentemente faleceu, então está num momento de luto também, né? Então é mais difícil, mas quero ver Olha, como conseguir fazer isso, né? o Valfredo está sinalizando que tem uma pessoa chamando para uma pergunta. Dana, é isso que eu vou ensinar na nossa formação. Você falou no Tito, no Rafael, eles vão estar lá também. Então, tomara que você Que esteja data junto. vai ser? Beijo, Que Dana. data vai ser? Tudo de bom. Só avisa a Ah, data. tem. O Valfredo vai passar para você. Tá Valfredo bom. passa para você, me disse, tá bom? Obrigada, muito obrigada. Beijos. Tchau, Eu vou tchau. chamar aqui a Dione. Johnny, já chamo você para você fazer a sua pergunta. Aproveitem, porque às vezes a gente está lá no finalzinho, daí vocês vêm como... Já te chamei, Johnny. Ah, como Oi, vai? oi, Tudo bem? Marilene, boa noite. É sempre um prazer falar com você. Que bom, seja bem-vinda. Pois não. Obrigada. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta com relação quando a pessoa faz uma constelação, quando alguém constela, seja assim, para uma pessoa que esteja falecido ou para uma pessoa que esteja vivo, existe aquelas frases sistêmicas que a pessoa fala, né? E assim, quanto saber, é claro que a constelação tem efeito, mas assim, quando saber se aquela constelação foi, eu não vou dizer aceita, eu não sei nem explicar, assim, quando saber se foi certa aquela constelação, porque às vezes a gente quer constelar com um propósito, por exemplo, assim, eu não falo direito com a minha mãe, não tenho paciência com a minha mãe, então eu vou constelar porque eu e a minha mãe, a gente não se dá bem. Aí eu vou fazer uma constelação, né, esperando assim que a minha mãe venha até mim e seja mais sensível, mas de repente não é isso. Aí eu queria saber assim, como a gente sabe quando a constelação não deu certo, né? Assim, que Eu fluiu. entendi. Eu entendi o que você quer dizer, Johnny. E é uma pergunta muito interessante. Bem, começando, vou te dizer o seguinte. Quando a gente vai levar um tema para uma constelação, em geral, não é aquele tema. Se você vai, eu vou pegar o teu exemplo, você vai para um constelador e você diz, eu quero constelar porque eu não falo muito bem com a minha mãe, a nossa relação não é boa. Muito possivelmente não é essa a questão, é outra questão. Que causa esse incômodo, esse desconforto, isso que te incomoda. Então, se o constelador for colocar a mãe, você e a mãe, talvez o constelador esteja fazendo um pequeno teatro, mas não exatamente aquilo que é o necessário. Você vai saber se a constelação, entre aspas, deu certo, quando você sente o efeito que aquilo que você viu tem na sua vida. Isso causa uma transformação. Proporciona um novo movimento, algo novo que você não tinha sequer imaginado. Por exemplo, usando o teu exemplo ainda, às vezes uma pessoa deseja que a mãe seja diferente, que a mãe faça algo por essa filha, que a mãe mude. Nenhuma
nenhuma constelação vai fazer isso, porque isso não é verdade. E se uma constelação se propor a isso, não vai funcionar. Outra coisa, Johnny, as frases que são ditas numa constelação, elas precisam emergir do campo do cliente. Nunca são frases prontas, nunca essas frases estão escritas em algum lugar. Em geral, são frases que a gente nunca imaginou, porque é o campo do cliente que mostra. E pode ser que uma constelação transcorra sem ser necessário nenhuma frase. Mas pode ser também que, de repente, uma frase aparece. E o constelador te diz aquela frase que às vezes é bem simples, que para o constelador não tem sentido, e aquilo toca profundamente ao teu coração, porque é a tua história. E é por isso que aquilo emergiu ali. Resumindo, Johnny, é necessário ter muito cuidado para fazer uma constelação, para facilitar uma constelação, para que uma constelação se mostre. E precisa da coragem de quem vai constelar. Porque não vai ser algo assim tão simples. Se fosse simples, a pessoa já tinha resolvido. Uhum. É verdade. Obrigada, Marilise. Eu que agradeço a tua pergunta. Obrigada. Beijo, Johnny. Tudo de Beijo, bom. tchau. Obrigada.